Em 1944, na lama fria da Itália, um general brasileiro assina uma ordem em silêncio. Com aquele traço de caneta, ele manda milhares de jovens atravessarem campos minados sob fogo alemão a milhares de quilômetros de casa. Alguns voltarão sem pernas, outros nem corpo terão para ser reconhecidos. O nome no papel: Eurico Gaspar Dutra. Daquele gesto depende não só a vida de soldados anônimos, mas também o futuro político do Brasil pós-guerra. E o mais inquietante: em poucos meses, esse mesmo homem terá de decidir se permanece fiel ao ditador que o elevou, Getúlio Vargas, ou se o abandona para tentar chegar ao topo do poder. O relógio político está correndo. E ele sabe, se errar uma única jogada, vira traidor ou inútil. Mas a história desse homem que comanda divisões de aço começa muito longe dos campos da Itália, numa paisagem quase oposta. Voltemos, não para o Rio, não para Brasília, que ainda nem existe, mas para 1883, uma Cuiabá quente, poeirenta, isolada do Brasil que se acha civilizado. Naquela Cuiabá do fim do século XIX, onde a noite cai sem iluminação pública em muitos bairros, um menino nasce num mundo em que o barulho de tiros ainda ecoa de velhas disputas provincianas. Eurico Gaspar Dutra chega ao mundo em 18 de maio de 1883, numa casa simples, onde a poeira entra pelas frestas e o dinheiro sai mais rápido do que entra. O pai, José Florencio Dutra, é pequeno comerciante, um desses homens que contam moedas antes de abrir a porta da loja. A mãe, Maria Justina, se desdobra entre cuidar dos filhos, dos afazeres domésticos e de uma esperança silenciosa de que aquele garoto vá mais longe do que todos ali jamais foram. Do lado de fora, o Brasil acaba de abolir a escravidão, mas na prática, os pobres continuam presos a outra corrente: a miséria. Eurico cresce vendo botas de soldados passando pela rua estreita, ouvindo histórias de revoltas, de coronéis que mandam mais do que juízes, de oficiais que chegam de longe, com fardas impecáveis, impondo respeito apenas pelo brilho dos botões. Ali, ainda menino, ele entende uma coisa: quem tem farda e arma manda. Quem não tem, obedece. O contraste é brutal. Dentro de casa, pano remendado, comida contada, estudo quando sobra vela. Fora, no quartel, uniforme alinhado, tambores, bandeiras, hierarquia. Para um garoto que vê o mundo pelo vão da porta, aquela ordem militar é quase uma promessa de escape. Mas não é só isso. A disciplina o fascina. Enquanto outros meninos sonham em ser comerciantes como os pais, ou no máximo, funcionários da repartição, Eurico olha em silêncio para os soldados em marcha e pensa, sem ousar dizer em voz alta: um dia eu vou estar ali na frente. A escola pública que frequenta é precária. Carteiras quebradas, professores que faltam, livros usados até a capa se soltar. Ainda assim, há uma obstinação nele. Não é um gênio, não é brilhante. É algo mais bruto: resistência. Ele pega o pouco que aprende e guarda, como quem guarda munição para uma guerra que ainda nem começou. Aos poucos, vai chamando atenção por uma qualidade rara para um menino: não se deixar abalar. Apanha, é humilhado por filhos de gente rica que riem do seu sotaque do interior? Fica quieto, engole, mas não esquece. Os anos passam, e a república recém-nascida cambaleia entre fraudes eleitorais, coronelismo e uma elite cafeeira que acha que o Brasil termina em São Paulo. Do centro do país, em Cuiabá, aquilo tudo parece outra nação. Só que o exército esse está em todo lugar, e é por ele que as notícias chegam. Boatos de revoltas, de quartéis insatisfeitos, de generais com ambições políticas. Um fio invisível liga a vida pequena de Eurico a algo maior, e ele sente esse fio puxando. Na adolescência, a família enfrenta um aperto ainda maior. A economia local vai mal. O comércio do pai sofre. As contas não fecham, a mesa encolhe. O futuro parece se reduzir a repetir o destino dos pais, num ciclo fadado à irrelevância. É nesse cenário que surge uma oportunidade e um prazo. O exército está abrindo vagas. Jovens que se alistarem e forem aprovados poderão, com o tempo, tentar uma vaga em escolas militares mais avançadas, no Sul e no Rio de Janeiro. Mas há limite de idade, e o regulamento é frio. Passado o prazo, a porta se fecha para sempre. Para o jovem Eurico, aquilo não é apenas um anúncio, é um ultimato. Ou ele entra agora, ou jamais vestirá a farda que tanto o atrai. O relógio volta a correr. E desta vez, não em campos de batalha, mas na cabeça de um rapaz de interior que não tem dinheiro, não tem padrinhos, não tem sobrenome importante.
Tudo o que ele tem é uma decisão a tomar. A família hesita. A mãe teme perder o filho para o mundo áspero dos quartéis. O pai prefere vê-lo empregado no comércio, longe de balas e revoltas. Mas o próprio país parece empurrar o garoto na direção do exército. Cuiabá é um beco sem saída. O exército é estrada, mobilidade, salário fixo. E quem sabe, estudo. Para alguém como ele, é isso ou nada. Quando finalmente decide se apresentar, descobre que não será simples. Não basta crer. Há testes físicos, exames, inspeção minuciosa. Qualquer detalhe, miopia, problema de coluna, um dente em mau estado, pode ser razão para a eliminação. E Eurico chega com o corpo marcado pelos trabalhos pesados da infância. Fica nu diante de médicos frios, em fila com outros rapazes que, como ele, encaram aquela sala como a porta entre um Brasil invisível e o Brasil que manda. Ele passa. Por pouco, mas passa. O atestado de aptidão é para ele mais que um papel. É um salvo-conduto para sair do fundo do mapa e entrar, aos poucos, em um tabuleiro maior. Em pouco tempo, veste pela primeira vez um uniforme, ainda simples, de praça. O tecido pinica, a bota aperta, o coturno machuca o calcanhar. Mas nada disso importa. Aquele é o primeiro dia do resto da sua vida. Os primeiros anos de caserna são implacáveis. O romantismo da infância evapora diante da dureza da rotina. Acordar antes do sol, correr, marchar, limpar, obedecer a ordens sem questionar. O jovem Eurico descobre a fome em outra versão, a fome de reconhecimento, de promoção. Sabe que, sendo um rapaz de origem humilde, se não for impecável, será esquecido no fundo da fila. Muitos dos oficiais que o comandam vieram de famílias influentes, estudaram em boas escolas, chegaram ali empurrados por sobrenomes. Ele, ao contrário, precisa provar seu valor todos os dias. É nessa fase que começa a se desenhar aquela que será uma das marcas de sua vida. O silêncio. Enquanto outros reclamam, conspiram em voz baixa, xingam superiores, Eurico se cala. Observa. Grava na memória o jeito de cada comandante, a lógica de cada punição, as pequenas injustiças do sistema. Ele entende rápido. O exército não é apenas disciplina, é também jogo de poder. E quem grita demais vira alvo. Quem fala pouco pode, com o tempo, escolher o momento certo de se mover. Com o desempenho acima da média, abre-se para ele uma possibilidade rara para alguém do seu meio. Seguir para escolas de formação mais avançadas, primeiro no Sul, depois no Rio de Janeiro, onde fica a famosa Escola Militar da Praia Vermelha, laboratório das futuras lideranças militares do país. Mas há um obstáculo concreto: dinheiro. A ida até essas escolas exige deslocamentos longos, gastos com viagem, estadia, material. Mais uma vez, um relógio implacável surge. Se não chegar dentro do prazo de matrícula, perde a vaga. E fazer essa travessia, naquela época, significa dias e dias de viagem, em lombo de burro, barco, trem. A família se aperta. Vende o que pode, atrasa contas, pede favores. O jovem militar parte levando na bagagem poucas roupas e uma esperança incômoda: a de não voltar derrotado. Naquele Brasil enorme e mal conectado, cada ponte quebrada, cada enchente, cada atraso de navio é uma ameaça real. O tempo corre contra ele. Finalmente, após uma sequência exaustiva de deslocamentos, chega ao destino no limite. Não há épica recepção. Não há aplausos. Há apenas um nome riscado numa lista, uma matrícula confirmada e a sensação íntima de ter atravessado, sem se dar conta, a primeira grande fronteira de sua trajetória. Na escola militar, o choque é imediato. Ao seu lado, rapazes bem-nascidos, de fala refinada, alguns filhos de políticos, de generais, de famílias conhecidas no Rio de Janeiro. Ali também circulam jovens que, em poucos anos, estarão do outro lado dele, empunhando armas contra o mesmo exército que agora os forma. Entre eles, um nome que, mais adiante, voltará como um fantasma incômodo: Eduardo Gomes. Elegante, idealista, cheio de discursos sobre honra militar e regeneração da República, ele representa um tipo de oficial completamente diferente do truncado mato-grossense que rala calado nos estudos. Naquele pátio, sob o mesmo sol, dois caminhos começam a se desenhar. De um lado, o oficial legalista, disciplinado até a frieza, pronto a defender a hierarquia acima de qualquer dúvida. De outro, o jovem que, anos depois, liderará levantes contra governos que considera corruptos. Eles ainda não sabem,
mas o destino vai colocá-los frente a frente numa disputa que extrapolará quartéis e será decidida nas urnas, por milhões de brasileiros. Enquanto isso, a vida de cadete é um teste contínuo. Eurico não brilha intelectualmente como alguns colegas, mas se destaca pela seriedade, pela resistência à pressão. Enquanto outros gastam energia em saraus, festas e cafés, ele reforça sua imagem de homem contido, quase opaco. A certa altura, professores e superiores começam a notar algo que, no ambiente militar, é ouro. Ele cumpre ordens sem ostentação. E quando discorda, não faz cena. Memoriza regulamentos, conhece códigos, se torna uma espécie de manual vivo de hierarquia. O Brasil, porém, não é um manual. Lá fora, o país ferve. Nas primeiras décadas do século XX, revoltas pipocam, a República Velha mostra suas rachaduras, o exército passa a ser visto, por alguns, como o único ator capaz de salvar a nação. Dentro da escola militar, as ideias também fervilham. Grupos de jovens oficiais se reúnem em sigilo, conspiram, sonham em depor presidentes a golpes de baioneta em nome de uma moralização do sistema. É a semente do tenentismo, o movimento de oficiais de baixa e média patente que, cansados da corrupção e do domínio das oligarquias, decidem partir para a ação direta. Eurico observa esses grupos de longe. Sabe quem está envolvido, escuta conversas pela metade, percebe o fervor nos olhos de alguns colegas. Em seu íntimo, talvez compartilhe da indignação com a miséria, com a falta de oportunidades que conheceu na infância. Mas há uma linha que ele se recusa a cruzar: a da quebra da disciplina. O exército é a instituição que lhe deu tudo. Sem ele, talvez ainda estivesse em Cuiabá, contando moedas numa venda. Quem é ele para agora pregar a rebelião contra a própria máquina que o ergueu? Nessa encruzilhada silenciosa, uma escolha profunda é feita. Eurico Gaspar Dutra decide que, se tiver de mudar o Brasil, fará isso, sem romper a cadeia de comando. Esse princípio será posto à prova com violência. Já oficial, ele é enviado para missões no interior, em regiões onde o Estado praticamente não existe, e a lei é a do mais forte. Ali, enfrenta bandos armados, conflitos de terra, choques entre coronéis locais, vê de perto a miséria extrema, crianças famintas correndo descalças ao lado de homens armados até os dentes. Em alguns momentos, a ordem é clara: reprimir, custe o que custar. E ele cumpre. O fogo que consome casebres, os gritos de famílias desesperadas, tudo isso fica gravado em algum lugar da sua memória, mas não o desvia. Pelo contrário, reforça nele a convicção de que, sem uma autoridade firme, o país se dissolve. Quando o tenentismo explode em revoltas abertas, como o levante de 1922 no Forte de Copacabana, Eurico já é um oficial respeitado. Ele assiste do lado do governo a jovens que um dia marcharam ao seu lado avançarem agora contra a ordem estabelecida. O mito dos 18 do Forte, caminhando pela Avenida Atlântica sob fogo inimigo, nasce junto com uma fissura no exército. De um lado, os que acreditam que, às vezes, é preciso insubordinar-se para salvar a pátria. De outro, os que entendem que a única salvação possível está na obediência. Eurico se coloca claramente na segunda fileira. 2 anos depois, em 1924, a coisa piora. Em São Paulo, uma revolta de militares e civis desafia novamente o governo. O país mergulha em combate urbano, com casas desabando sob bombardeio, ruas cobertas de escombros e corpos. Crianças se escondem embaixo de mesas enquanto balas cruzam salas de estar. É um cenário de guerra civil em plena Terra da Garoa. E quem está do lado de fora, apertando o cerco aos revoltosos? Entre tantos oficiais legalistas, está o mesmo homem de fala contida, agora encarregado de fazer o que sempre prometeu: manter a ordem. Mesmo que isso signifique atirar contra brasileiros, há um momento simbólico. Em meio à confusão de ordens, contra-ordens, pedidos de rendição e recados cifrados, Eurico recebe a informação de que alguns dos oficiais rebeldes são velhos conhecidos, colegas de escola. Entre os nomes que circulam nas conversas de bastidor, volta a surgir Eduardo Gomes, já alçado à condição de herói por parte da opinião pública mais ilustrada. A ideia de que ele possa estar, mais uma vez, do outro lado da trincheira, confere ao conflito uma dimensão pessoal. Não é apenas o Brasil dividido, é também uma geração cindida em 2 caminhos irreconciliáveis. Houve quem mais tarde contasse que naquele período, Eurico chegou a ser sondado, discretamente, para aderir ao movimento.
Um convite velado, quase uma provocação. Você sabe que esse governo não presta. Vai continuar defendendo? Ele recusa. Não faz discurso inflamado, não escreve manifestos. Apenas permanece onde está, linha após linha, trincheira após trincheira, honrando a opção que fez ainda cadete. A cada recusa em romper com a legalidade, ele se afasta um pouco mais da aura romântica dos rebeldes e se aproxima, sem perceber, dos corredores do poder oficial. O preço dessa escolha é alto. Em boa parte da jovem oficialidade, seu nome passa a circular com desconfiança. Esse aí é governo demais, cochicham alguns. No entanto, em outra esfera, menos estridente e muito mais influente, sua lealdade começa a ser anotada com atenção. Políticos, ministros e generais mais antigos sabem que, em tempos de crise, é exatamente de homens assim que se precisa. Discretos, cumpridores, previsíveis. A ficha de serviços de Eurico Gaspar Dutra vai ganhando uma coloração especial. E, em um país à beira de mudanças profundas, essa ficha será a sua melhor arma. À medida que os anos 1920 se aproximam do fim, a República Velha range. As oligarquias do café e do leite disputam o comando da máquina federal. Mas o povo, esmagado pela pobreza, começa a dar sinais de cansaço. Em meio a fraudes eleitorais grotescas, surgem vozes diferentes, vindas do Sul, do Nordeste, de dentro do próprio Exército. Uma delas, cada vez mais forte, é a de Getúlio Vargas, o político gaúcho de fala mansa e olhar calculado, que enxerga uma brecha histórica para derrubar o pacto oligárquico que manda no país. Em 1930, essa brecha vira fenda. A eleição presidencial, contestada, termina com a vitória do candidato do governo, Júlio Prestes. A oposição grita fraude. Estados se inflamam. Tropas começam a se mover. A morte brutal de João Pessoa, na Paraíba, dá ao movimento descontente um mártir. O Brasil entra numa contagem regressiva. Ou as Forças Armadas garantem a posse do eleito, como manda a lei, ou abraçam a insurgência, que cresce como se fosse uma onda impossível de conter. É aí que Eurico Gaspar Dutra se vê, pela primeira vez, no centro exato da encruzilhada nacional. Não como mero executor de ordens distantes, mas como peça em um tabuleiro de alta tensão. Ligado ao exército regular, ele deveria, em tese, sustentar a legalidade, defender o presidente Washington Luiz e a posse de Júlio Prestes. Mas no Rio de Janeiro, nos salões abafados onde generais e políticos negociam a sobrevivência do regime, a percepção é outra. Resistir pode significar arrastar o país para uma guerra civil total. Ceder, por outro lado, é admitir que no Brasil, quem tem tropa e coragem de marchar, manda mais do que urna e Constituição. Em poucas horas decisivas, telegramas disparam para todo lado. Trens com tropas avançam, navios de guerra apontam canhões. O estopim pode ser aceso a qualquer momento. E, novamente, o tempo é um inimigo concreto. Cada minuto de indecisão aumenta o risco de uma batalha sangrenta nas principais cidades do país. Em meio a essa tensão quase insuportável, Eurico observa, calcula, sente o peso de cada posição possível. Ele não é ainda o general que decide sozinho, mas suas escolhas, seus conselhos, seus movimentos começam a contar. E quando, afinal, a cúpula militar opta por retirar o apoio a Washington Luiz, abrindo caminho para a vitória do movimento liderado por Getúlio Vargas, o nome de Eurico Gaspar Dutra estará entre aqueles que, de um modo ou de outro, contribuíram para que a transição, embora traumática, não se transformasse numa carnificina generalizada. O oficial legalista que jamais aderiu às revoltas dos tenentes agora se vê aliado de fato a um líder que chegou ao poder à frente de uma revolução. É um paradoxo inquietante, um daqueles giros discretos da história que mudam destinos. Entre os heróis do passado recente, como Eduardo Gomes, e o novo chefe que se impõe sobre o país, Dutra começa a ocupar um espaço raro, o de ponte entre o exército tradicional e o projeto político que está nascendo. Ele ainda não sabe, mas está entrando em uma zona em que a fronteira entre quartel e palácio vai se tornar perigosamente tênue, e onde cada ato de lealdade terá um preço político, militar e moral. O primeiro capítulo de sua trajetória rumo ao poder está silenciosamente se fechando. E o relógio, esse que nunca para, já começou a marcar a contagem regressiva para decisões muito maiores do que qualquer exame médico ou prazo de matrícula. Quando os navios brasileiros começam a afundar silenciosamente no Atlântico, torpedeados por submarinos alemães, há uma pergunta que,
Ecoa dentro dos quartéis. Quem é que vai mandar nossos homens para morrer do outro lado do oceano? Muitos imaginam um herói inflamado, um general de discursos patrióticos, um estrategista brilhante de mapas espalhados pela mesa. Mas o homem que em poucos anos decidirá isso é o contrário disso tudo. Calado, metódico, sem frases de efeito, um burocrata de farda, que aprendeu a vencer não pelo brilho, mas pela ausência de falhas. O nome dele, Eurico Gaspar Dutra. E, antes de chegar àquela mesa de decisões de guerra, ele terá de atravessar uma década de conspirações, ditadura, traições e um duelo, silencioso com outro general, o carismático Eduardo Gomes, num país em que lealdade pode virar sentença de morte política de um dia para o outro. Depois de 1930, o Brasil acorda com um novo dono do poder, Getúlio Vargas. O velho pacto das oligarquias ruíra. O presidente eleito não tomara posse, e a palavra revolução ainda pairava no ar como pólvora que não se dissipou. Para muitos jovens oficiais, era a confirmação de uma tese. Quem muda o Brasil é a farda, não a urna. Para Eurico, legalista por instinto, o cenário é mais ambíguo. Ele aceitou o fato consumado, a derrubada de Washington Luiz, menos por entusiasmo revolucionário e mais por cálculo. Resistir significaria empurrar o país para uma carnificina. Agora, porém, vinha a parte mais perigosa. Sobreviver politicamente num regime que ainda não tinha forma definida. Nos primeiros anos do governo Vargas, o exército é cortejado como nunca. O novo chefe do governo provisório sabe que sem os generais, seu poder não dura. Reuniões reservadas se multiplicam. Nomes sobem e descem em listas de confiança. Alguns velhos caciques militares são afastados, outros ganham brilho repentino. Dutra observa, discreto, enquanto muitos de seus contemporâneos tentam avançar à força, oferecendo-se como homens de confiança do novo regime. Ele não se atira. Continua a desempenhar funções técnicas, comandar unidades, cumprir missões de rotina. Parece pouco, mas, em um ambiente em que o erro político pode custar a carreira, a ausência de escândalos é, por si só, um trunfo. Em 1932, o primeiro grande teste explode em forma de canhão. São Paulo se levanta em armas contra o governo Vargas na Revolução Constitucionalista. As ruas da cidade se enchem de trincheiras improvisadas, barricadas, corpos. Os paulistas exigem o que consideram básico: uma constituição, um limite ao poder provisório que se alonga demais. Nas rádios, vozes inflamadas pedem adesão nacional à causa paulista. Dentro do exército, o racha é real. Há quem simpatize com os paulistas. Há quem veja neles apenas mais uma facção querendo mandar no país. Eurico Gaspar Dutra se alinha, sem hesitação, ao lado do governo federal. Não por amor a Vargas, mas por convicção de que a unidade do país está acima das querelas regionais. Ele participa do esforço militar para sufocar a revolta, coordena tropas, organiza logística. Do outro lado da linha de frente, alguns dos seus antigos colegas de caserna lutam pelos paulistas. Naquela guerra curta e violenta, não há espaço para romantismo. Moinhos de vento viram alvos, colinas pacatas tornam-se posições estratégicas. Cada decisão tática de oficiais como Dutra aproxima um pouco mais Vargas da vitória e compromete irreversivelmente esses mesmos oficiais com o novo regime. O resultado é conhecido. A revolta é derrotada. Mas o eco político permanece. Em São Paulo, o nome de oficiais legalistas vira sinônimo de opressor. Em Brasília, que ainda não existe, no Rio de Janeiro, eles ganham pontos com o governo central. Dutra, novamente, sobe um degrau silencioso na escada do poder. Seu currículo registra: combateu revoltas em 1924, sustentou o governo em 1930, defendeu o poder central em 1932. Para qualquer político que tema golpes, esse é o tipo de general que se quer por perto. 3 anos depois, em 1935, o fantasma deixa de ser paulista e passa a ter sotaque internacional. Comunismo. A intentona comunista, deflagrada por segmentos do Partido Comunista Brasileiro com apoio de setores militares, irrompe em quartéis do Rio Grande do Norte, de Recife e do Rio de Janeiro. Madrugadas de tiros, irmandades rompidas, soldados atirando contra seus próprios companheiros. As imagens dos corpos alinhados no pátio do 3º Regimento de Infantaria no Rio chocam o país. A mensagem que o governo vende é simples e funcional. Tentaram transformar o Brasil numa república soviética.
É nesse clima que o nome de Eurico Gaspar Dutra passa a circular com outro peso. Ele é peça central na repressão e reorganização interna do Exército após o Levante. Minucioso, obsessivo por disciplina. Mergulha nos relatórios, nos inquéritos, nas listas de suspeitos. Para muitos, é apenas o general eficiente que limpa a casa. Para outros, começa a surgir um contorno mais sombrio. O do homem que aceita ampliar os poderes do executivo e o controle sobre a sociedade em nome de uma ordem que nunca parece saciada. Vargas observa. Getúlio, o político que fala baixo enquanto mede cada músculo da face do interlocutor, enxerga em Dutra algo valioso. Previsibilidade. Diferente de alguns colegas de farda, cheios de arroubos, Eurico não parece ter projeto próprio, não discursa sobre salvar a pátria em cafés conspiratórios. Seu projeto, se existe, se confunde com o da instituição. E é justamente isso que o torna perfeito para um cargo-chave. Em 1936, o convite chega. Ministro da Guerra. Não é apenas uma promoção, é um salto para o coração do poder. O homem que saiu de uma casa empoeirada de Cuiabá agora passa a entrar diariamente em gabinetes onde se decide o destino de milhões de brasileiros. Sobre sua mesa, pilhas de documentos, propostas de reforma do Exército, relatórios de inteligência, pedidos de estados em crise. Atrás da cadeira, um relógio grande, de pêndulo. O tic-tac é mais do que som de fundo. É a lembrança permanente de que, ali, cada atraso, cada hesitação pode custar um levante, uma revolta, uma nova guerra civil. O timing é perversamente perfeito. No mundo, a marcha rumo a uma nova guerra global acelera. Hitler reocupa a Renânia. Mussolini invade a Etiópia. O fascismo e o nazismo ganham admiradores em círculos influentes do próprio Brasil. Internamente, o clima de medo do perigo vermelho é explorado ao máximo por Vargas e seus assessores. Em 1937, a peça decisiva é colocada no tabuleiro. O famigerado Plano Cohen, um documento falsificado que descreve um suposto complô comunista para tomar o poder, matar líderes, profanar igrejas. O pânico é fabricado, mas a reação é bem real. Naquele 10 de novembro de 1937, quando Vargas anuncia o Estado Novo, fecha o Congresso, cancela eleições e se outorga uma nova Constituição. Autoritária, o Exército está de plantão em todo o país. Tanques nas ruas do Rio, baionetas à mostra, tropas em alerta. E quem é o ministro que garante, com seu silêncio e seus telegramas, que nenhuma guarnição importante se rebele contra o golpe? Eurico Gaspar Dutra. Ele poderia ter cruzado os braços, deixado a máquina emperrar. Não cruzou. Poderia ter defendido que a ameaça comunista, real ou inflada, não justificava atropelar a ordem legal. Não defendeu. A partir daquele dia, sua biografia ganha uma marca que o acompanhará para sempre. O general legalista tornou-se pilar de uma ditadura. Não o ditador, não o ideólogo, não o rosto nas manchetes. Esse era Vargas. Mas sem a fidelidade administrativa, quase obstinada de Dutra, o Estado Novo não teria a mesma solidez. A ironia é brutal. O homem que recusou todas as rebeliões militares da juventude agora sustenta, em nome da ordem, o regime mais autoritário da história republicana até então. Enquanto censores cortam jornais, presos políticos lotam celas úmidas, sindicatos são enquadrados, Dutra se dedica a outra frente: reconstruir o exército. Modernizar armamentos, reorganizar comandos, padronizar doutrinas. Para ele, o Estado Novo é, entre outras coisas, uma oportunidade de impor, de cima para baixo, reformas que, em tempos democráticos, seriam travadas por debates intermináveis. O Ministério da Guerra vira seu laboratório, mas esse laboratório logo será convocado a provar sua eficácia em condições que nenhum exercício de quartel consegue simular. Em 1939, a guerra enfim explode na Europa. Em 1940, Paris cai. Em 1941, os japoneses atacam Pearl Harbor, arrastando os Estados Unidos para o conflito. O Mapa Mundi, que antes parecia um quadro distante pendurado em consultórios, agora é um campo de batalha real, cujos impactos chegam até o litoral brasileiro. Submarinos alemães e italianos passam a rondar o Atlântico Sul, como tubarões invisíveis. Em 1942, começam a afundar navios mercantes brasileiros, alguns tão perto da costa que sobreviventes chegam nadando à praia, cobertos de óleo, carregando cadáveres. O país entra em choque.
Fotos de corpos boiando, de famílias destroçadas em alto mar, inundam os jornais, autorizados dessa vez a mostrar o horror, porque ele serve ao objetivo do governo: empurrar a opinião pública na direção da entrada oficial na guerra ao lado dos aliados. Quando o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália, o relógio de Dutra ganha novo ritmo. Em teoria, o país está agora no mesmo campo que potências como Estados Unidos e Inglaterra. Na prática, o exército brasileiro ainda usa equipamentos obsoletos, tem oficiais pouco familiarizados com guerra moderna, carece de transporte, logística, treinamento adequado. Os americanos deixam claro: se o Brasil quiser ser levado a sério na mesa de negociações pós-guerra, precisa botar sangue na mesa, mandar tropas, lutar de verdade, não apenas ceder bases. Dutra entende o recado. Começa uma corrida contra o tempo para transformar uma força armada de país periférico, acostumada a esmagar revoltas internas, em um corpo expedicionário capaz de operar ao lado das divisões experientes dos Estados Unidos. Treinamentos são intensificados. Instrutores estrangeiros circulam por campos de instrução no interior do Brasil. Uniformes novos, equipamentos norte-americanos, doutrinas traduzidas às pressas. O prazo é exíguo. Em questão de meses, jovens que mal saíram do interior terão de estar prontos para atravessar o Atlântico e enfrentar veteranos da Wehrmacht. Cada atraso em navios, cada erro burocrático, cada lote de botas que não chega é uma agulha cravada na rotina de Dutra. O ministro, que sempre soube que o tempo era um fator político, agora o vê como uma variável mortalmente concreta. Se as tropas brasileiras não estiverem prontas a tempo, o país será humilhado. Se forem mandadas despreparadas, serão massacradas. A Força Expedicionária Brasileira embarca em 1944. No frio da Itália, as decisões que começaram em gabinetes abafados do Rio de Janeiro se traduzem em lama, sangue, amputações. Lá, generais americanos avaliam a FEB com ceticismo. Brazilians, let's see if they can fight. Aos poucos, os pracinhas provam que podem, conquistando posições como Monte Castelo e Montese. Mas enquanto a mitologia da FEB começa a nascer na neve europeia, o tabuleiro político no Brasil se redesenha em ritmo acelerado. O mundo que sai da Segunda Guerra não tem fé em ditaduras. Os mesmos Estados Unidos que toleraram o Estado Novo como aliado na luta contra o eixo, agora passam a cobrar, ainda que veladamente, abertura política. Internamente, a sociedade cansada de censura e perseguição começa a exigir eleições, partidos, parlamento. Nos quartéis, oficiais mais jovens, muitos deles com passagem pela Itália, trazem na bagagem não só souvenirs de guerra, mas ideias. Se o Brasil lutou pela democracia, como justificar a continuidade de um regime sem voto? Getúlio Vargas percebe o cerco se fechando. Tenta se reinventar, flerta com a convocação de uma Assembleia Constituinte, ensaia decretar anistias, mas o tempo, sempre ele corre contra. No meio desse processo, uma figura passa a ser cortejada por todos os lados: o ministro da Guerra. Eurico Gaspar Dutra é visto como chave para qualquer desenlace. Se ficar com Vargas, pode ajudar a preservar o Estado Novo por mais alguns anos. Se virar a mão, o regime desaba. O homem que sempre fugiu do papel de protagonista sente os holofotes se aproximando, quer queira, quer não. É aí que surge, de forma mais clara, o outro polo do duelo que vinha sendo preparado desde a juventude: Eduardo Gomes. O elegante oficial da aeronáutica, herói do Levante de 1922, símbolo vivo do tenentismo romântico, emerge como candidato natural das camadas médias urbanas que sonham com uma república decente. Aos olhos de muitos, ele é o anti-Dutra: mais culto, mais articulado, mais civilizado. Jornais, intelectuais e setores da elite se apaixonam pela imagem do general aviador que promete varrer os vícios do Estado Novo sem mergulhar o país no caos. O contraste é brutal e vai se tornar o centro da disputa eleitoral de 1945. Mas para que essa eleição aconteça, é preciso antes derrubar o próprio Vargas. Nos bastidores, articulações febris, o PSD, partido criado para abrigar governadores e burocratas ligados ao Estado Novo que tentam uma transição suave, precisa de um candidato com duas qualidades: respeitado pelos militares e capaz de não assustar demais o eleitorado conservador. O nome de Dutra surge, quase de forma natural, como ponto de convergência. Ele não entusiasma, mas tranquiliza. Não fascina, mas não mete medo. A ironia atinge seu ápice quando o próprio Vargas,
vendo a inevitabilidade de sua saída, dá sinais de que prefere Dutra a Eduardo Gomes. O velho caudilho, que um dia transformou o jovem general de Cuiabá em seu ministro de confiança, agora o empurra para a ribalta como sucessor aceitável. É um movimento calculado. Ao apoiar um homem tão identificado com a ordem, Vargas espera preservar alguma influência nos bastidores e evitar que um governo abertamente hostil, comandado por Eduardo Gomes e setores mais moralistas, queira fazer revisões profundas do legado getulista. A contagem regressiva começa em 1945. Cada dia que passa sem um gesto claro do ministro da Guerra aumenta a ansiedade. Nos quartéis, pergunta-se: Dutra fica com o chefe ou com a Constituição? Nas redações, colunas tentam decifrar sinais mínimos. Um aperto de mão mais frio, uma ausência em cerimônia, uma frase ambígua em discurso. O próprio general sabe que não poderá ficar em cima do muro por muito tempo. Se demorar demais para se afastar de Vargas, será visto como cúmplice de um regime moribundo. Se romper cedo demais, será taxado de traidor do homem a quem deve parte de sua ascensão. O momento decisivo chega em outubro. A pressão militar aumenta. Manifestações pela redemocratização ganham as ruas. Em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas é forçado a renunciar. A cena é quase anticlimática perto do peso histórico do ato. Sem sangue, sem canhões, sem barricadas. Mas o que não se vê é o que pesa. A convicção, consolidada entre os chefes militares, com Dutra à frente, de que o ciclo do Estado Novo terminou. O general não aparece gritando, não sobe em carros de som, não faz discurso inflamado. Sua participação é de outro tipo. A do homem cuja assinatura, ou recusa em assinar, determina o rumo das tropas. Poucas semanas depois, ele próprio entra oficialmente na corrida presidencial. A campanha é um choque de estilos. De um lado, Eduardo Gomes, erguido como mito urbano, defendido pelas camadas médias, apoiado por boa parte da imprensa. De outro, Eurico Gaspar Dutra, carregando o peso do Estado Novo, mas com uma força que seu rival subestima. A máquina política do interior, o apoio de governadores, o voto de uma massa popular que, órfã de Vargas, enxerga no candidato do PSD o mal menor. E, em muitos casos, o herdeiro tácito do getulismo, a disputa ganha contornos quase pessoais. Em Palanques, há quem lembre que, décadas antes, os dois generais marcharam pelo mesmo pátio da escola militar. Agora, estão em lados opostos de uma nova encruzilhada. Eduardo Gomes promete moralizar a República, atacando os queridos eleitores de curral eleitoral. Numa frase infeliz que afasta parte dos pobres, Dutra, menos brilhante na tribuna, insiste em palavras simples: ordem, paz, continuidade, cumprimento das obrigações internacionais. Não é um discurso que incendie corações, mas tranquiliza quem teme aventuras. Nos bastidores, ex-getulistas trabalham silenciosamente a favor de Dutra. Líderes sindicais, que deveriam ser adversários naturais de um general conservador, recebem sinais de que, com ele, pelo menos se preservam algumas conquistas sociais. Ao contrário do risco de um governo mais abertamente liberal, o tempo, que por anos pesou contra o país, agora corre a favor de Eurico. Cada mês de calmaria, após a queda de Vargas, fortalece a ideia de que a transição controlada, de ditadura à democracia eleitoral sob um general ordeiro, é a opção mais segura. O dia da eleição chega como um veredito sobre toda a trajetória de Eurico Gaspar Dutra, até ali. O menino pobre de Cuiabá que escolheu a farda, o oficial que recusou revoltas, o ministro que sustentou um regime autoritário e comandou um exército em guerra. As urnas se abrem, votos são apurados em ritmo lento. Mesas riscadas a lápis, rádios chiando resultados parciais. Nas primeiras horas, a disputa parece apertada em alguns centros urbanos. Mas, à medida que os números do interior chegam, a tendência se consolida. Dutra abre vantagem, cresce, dispara. Quando o resultado final se impõe, ele não é apenas vencedor. É o primeiro presidente eleito do pós-guerra, o homem incumbido de pilotar a redemocratização de um país traumatizado e desigual. Eduardo Gomes, o herói romântico, volta para casa derrotado. Eurico, o general da disciplina silenciosa, sobe a rampa do catete. Futura memória de uma capital que um dia será substituída por Brasília, com a mesma expressão contida de sempre. Por fora, nenhuma euforia. Por dentro, a consciência de que o relógio, mais uma vez, recomeça a contar.
Agora, em 4 anos, ele terá de provar que sabe governar. Um Brasil em paz com a mesma firmeza com que comandou um exército em guerra. E qualquer erro, desta vez, não custará apenas carreiras militares ou resultados de batalha, mas o próprio destino da frágil democracia, que ele ajudou a ressuscitar. O carro oficial avança lentamente pela Avenida Rio Branco. E nas janelas dos prédios, há gente se pendurando para ver de perto um paradoxo vivo. O general que ajudou a fechar o Congresso agora vem para reabri-lo como presidente da República. Enquanto a faixa presidencial é ajeitada sobre o peito de Eurico Gaspar Dutra, um relógio invisível começa a contagem regressiva. 4 anos. 4 anos para provar que o Brasil pode ser democrático sem desmoronar, que o exército pode voltar para os quartéis, que a miséria não vai explodir em revolta, e que ele, o burocrata de farda, consegue governar melhor do que o herói romântico derrotado nas urnas. Eduardo Gomes, que já prepara a vingança no papel de líder da oposição, nos primeiros meses de governo, o clima é quase de ressaca festiva. O Estado Novo acabou. Presos políticos começam a ser soltos, jornais respiram sem a tesoura da censura. Antigos exilados descem de navios com malas surradas e olhos marejados. No Catete, porém, o ambiente é tudo menos festivo. Em uma sala com mapas do Brasil cobrindo a parede, Dutra encara pilhas de documentos. Balanços de guerra, reservas cambiais infladas, por anos de exportação e importação contida, fábricas sem matéria-prima, cidades inchadas. O país parece rico no papel, dólares e libras acumulados em cofres, mas frágil na realidade. Estradas de terra, portos obsoletos, energia faltando, um povo cansado e impaciente. Ele sabe que cada decisão econômica agora terá reflexo político imediato. O primeiro grande ato simbólico é político. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o mesmo exército que anos antes cercara o Congresso para fechá-lo, agora guarda, de fuzil em punho, as portas pelas quais entram deputados e senadores eleitos. Lá dentro, discursos inflamados, promessas de um Brasil novo. Aqui fora, o presidente-general acompanha com frieza metódica. Ele sabe que, se interferir demais, será acusado de querer perpetuar a ditadura pela porta dos fundos. Se afastar por completo, a Constituição pode nascer com brechas que ameacem a ordem. Nos bastidores, emissários do PSD consultam o Catete. Dutra não dita artigos, mas deixa claras 2 linhas vermelhas: manter a estrutura das Forças Armadas como pilar do Estado e não permitir aventuras revolucionárias em nome da nova democracia. Em 18 de setembro de 1946, a nova Constituição é promulgada. Nas rádios, locutores exaltados anunciam: o Brasil volta a ser uma república democrática, com direitos, garantias individuais, eleições periódicas. Fotos mostram parlamentares sorrindo, bandeiras tremulando, abraços. Mas por trás da celebração, há um detalhe que passa despercebido para muitos. O texto constitucional é generoso em liberdades, sim, mas deixa intactas as ferramentas legais que permitem ao Executivo agir com mão de ferro em nome da segurança nacional. É o tipo de ambiguidade que o general-presidente aprecia. A partir dali, ele terá base jurídica para conter greves, partidos e movimentos sociais que, a seus olhos, cruzem o limite da ordem. Se a política parece caminhar, a economia começa a correr. E logo depois, a tropeçar. Após anos de guerra e racionamento, o Brasil mergulha numa febre de consumo. Fábricas estrangeiras oferecem máquinas, carros, eletrodomésticos. Navios abarrotados de mercadorias ancoram no Porto do Rio. Dutra, convencido de que é hora de abrir as janelas e modernizar o país, libera importações com entusiasmo. Geladeiras americanas brilham em vitrines de Copacabana, enquanto no interior ainda há gente que nunca viu luz elétrica. Os dólares acumulados durante a guerra começam a escorrer como água por um ralo invisível. Em poucos meses, a fartura nas lojas se traduz num problema que não aparece em fotografia, mas pesa no bolso de todos. Inflação. Nos bondes cheios, a conversa muda de tom. Operários reclamam que o salário não acompanha os preços. Donas de casa fazem contas angustiadas no caderno. Pequenos comerciantes veem margens de lucro encolherem. O paraíso liberal dos importados começa a cobrar a conta. No Catete, relatórios sucessivos mostram a mesma curva. Reservas cambiais em queda, custo de vida em alta. Enquanto isso, no Congresso, um homem aproveita cada dado negativo como munição. Eduardo Gomes.
Da tribuna, o antigo rival acusa o governo de torrar o futuro do país, transformar a vitória na guerra em derrota econômica, entregar o Brasil à influência americana sem contrapartidas. O duelo silencioso entre os dois generais ganha novo round. Um governa, o outro fustiga. Ao mesmo tempo, uma nova sombra se estende pelo mundo. A Guerra Fria. Discurso de Winston Churchill sobre a Cortina de Ferro. Doutrina Truman. Plano Marshall. Palavras estrangeiras que, traduzidas para a realidade brasileira, significam uma escolha inadiável. Ficar claramente ao lado dos Estados Unidos ou manter uma neutralidade arriscada. Para Dutra, o dilema é, na verdade, uma quase não escolha. Anticomunista desde os tempos da intentona de 1935, ele vê no crescimento do Partido Comunista Brasileiro, agora legalizado e com bancada parlamentar, um risco direto à estabilidade. O PCB organiza bases sindicais, lidera greves, conquista corações em fábricas e bairros operários. Em comícios, bandeiras vermelhas se misturam a fotos de Luiz Carlos Prestes e slogans de pão, paz e terra. A tensão explode em 1947. O Tribunal Superior Eleitoral, pressionado pelo clima internacional e pela máquina governista, caça o registro do PCB. Milhões de votos são, de uma canetada, jogados na ilegalidade. Salas de sindicatos são invadidas, sedes do partido, lacradas, panfletos recolhidos às pressas. Em seguida, vem o golpe simbólico na esfera diplomática. O Brasil rompe relações com a União Soviética. Na madrugada em que o telegrama de ruptura é enviado, um funcionário do Itamaraty observa, atônito, a bandeira soviética sendo discretamente baixada na embaixada no Rio de Janeiro. O recado de Dutra ao mundo é claro. O Brasil está no campo ocidental, alinhado com Washington. Eduardo Gomes, por ironia, apoia a linha anticomunista, mas não perde a chance de fustigar o governo por fazer isso como mero satélite dos EUAs. Enquanto esquerda e direita se digladiam, o presidente se volta também para outro campo de batalha. O dos costumes. Em 1946, um decreto surpreende o país. Os cassinos são proibidos. Salas luxuosas em hotéis como o Copacabana Palace, onde a elite se esbaldava em roletas e mesas de bacará, são esvaziadas da noite para o dia. Há relatos de croupiers que, ao ouvir a notícia pelo rádio, simplesmente deixam as fichas sobre a mesa e vão embora, como soldados, abandonando uma posição perdida. Milhares de trabalhadores do jogo ficam desempregados, artistas que viviam de shows em cassinos perdem palco. Glamurosas vedetes saem de cena. A medida, vendida como moralizadora e, em defesa da família brasileira, reforça a imagem de Dutra como homem austero, católico, adepto de uma ordem rígida até na diversão. Para uns, isso é virtude. Para outros, um retrato de atraso. Mas, se as manchetes se concentram em cassinos fechados e comunistas caçados, o coração silencioso do projeto de Dutra está em algo mais árido, concreto, asfalto, aço. O general-presidente enxerga a infraestrutura como verdadeira arma estratégica. Enquanto discursos inflamados ocupam o Congresso, engenheiros traçam linhas retas em mapas. Rodovias, usinas, portos, nasce o embrião do Plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Uma tentativa de planejar, de forma sistemática, o desenvolvimento de áreas cruciais. Não é um plano perfeito, nem plenamente executado em seu governo, mas traduz, em números e metas, a obsessão de Dutra por organização. Ele imagina o Brasil como um grande quartel logístico, onde nada falha, porque cada rota, cada fonte de energia foi pensada com antecedência. O símbolo máximo dessa visão começa a tomar forma entre cortes de serra e explosões de dinamite. A rodovia Rio-São Paulo, que mais tarde levará seu nome, via Presidente Dutra. Homens cobertos de poeira, misturada ao suor, abrem, a golpes de picareta e máquinas ainda toscas, um caminho de asfalto ligando as duas maiores cidades do país. Onde antes se passavam longas horas em estradas de terra, atolando caminhões e perdendo mercadorias, surge a promessa de uma viagem rápida, quase moderna. O próprio presidente acompanha, em relatórios detalhados e visitas esporádicas, cada etapa da obra. A rodovia é, para ele, mais que uma estrada. É uma declaração de guerra contra o atraso, um traço grosso no mapa, dizendo que o Brasil não aceita mais ficar isolado em ilhas regionais. Enquanto o asfalto avança, porém, o humor das ruas recua.
A inflação continua corroendo salários, e o governo, pressionado pela queda das reservas, faz o movimento oposto ao dos primeiros anos. Restringe importações, aperta o crédito, tenta conter gastos. O pêndulo econômico vai da euforia liberal ao arroxo quase súbito. Em fábricas, começam as demissões. Em sindicatos, crescem as conversas sobre greve geral. Dutra reage com o instinto de quem viu motins surgirem de pequenos focos de descontentamento. Endurece. Greves são declaradas ilegais. Líderes sindicais são perseguidos. Reuniões, dissolvidas com a presença ostensiva de policiais armados. A Constituição Democrática recém-promulgada é interpretada em sua prática através das lentes de um general acostumado a ver qualquer tumulto como semente de subversão. Eduardo Gomes, atento, transforma a insatisfação social em capital político. Em discursos, acusa Dutra de governar com mão de ferro enluvada em seda, de usar a legalidade para manter resquícios de autoritarismo, de falhar tanto com os trabalhadores, reprimidos e empobrecidos, quanto com os empresários, inseguros diante de câmbios instáveis, e de uma economia que ora abre, ora fecha. O contraste entre os dois generais volta à cena. De um lado, o administrador severo, que acredita que desenvolvimento exige sacrifícios e disciplina. De outro, o idealista que promete moralizar a vida pública e responsabilizar os antigos donos do poder pelos desmandos do passado. No fim da década de 1940, um velho fantasma reaparece no tabuleiro, complicando ainda mais o jogo. Getúlio Vargas. Do seu refúgio em São Borja, o ex-ditador assume, com disciplina quase militar, uma nova persona, a de líder trabalhista. Escreve cartas, articula o PTB, reaproxima-se de sindicatos. Constrói a imagem de pai dos pobres derrubado por forças conservadoras. Para Dutra, é um dilema íntimo e político. O homem a quem deve parte da carreira é também o símbolo do regime que ele ajudou a derrubar para restaurar a legalidade. Permitir a volta de Vargas pela porta da frente parece, ao mesmo tempo, ingratidão com a história e ameaça ao novo regime. Mas impedi-lo à força seria a confissão de que a tão celebrada democracia pós-guerra não passa de fachada. A ampulheta do mandato vai se esvaziando. Aproxima-se 1950, ano eleitoral, e Dutra precisa escolher seu sucessor preferido. Recandidatar-se não pode. A Constituição proíbe. Resta moldar, nos bastidores, o cenário sucessório. Seu partido, o PSD, lança Cristiano Machado, um político correto, mas sem brilho. O PTB, cada vez mais sob influência de Vargas, decide apoiar o próprio Vargas. E a UDN, fiel à imagem de paladino da moralidade, tira da cartola, mais uma vez, Eduardo Gomes, agora como candidato contra o velho caudilho. A ironia é feroz. O principal adversário político de Dutra não o enfrentará mais diretamente, e sim o homem que um dia foi seu chefe. O duelo dos dois generais se transforma numa espécie de triangulação histórica. Dutra no poder, Eduardo Gomes como opositor oficial, Vargas retornando como fantasma em carne e osso. O presidente-general tenta, até o último momento, barrar a volta de Getúlio pela via eleitoral. Seu governo ensaia manobras, estimula candidaturas alternativas, cria um clima de medo em torno do retorno do antigo ditador. Mas a realidade nas ruas é outra. Nos subúrbios do Rio, em fábricas de São Paulo, em estações de trem abarrotadas de trabalhadores, o nome de Vargas é sussurrado como promessa de dias melhores, de salários dignos, de justiça social. A campanha de Eduardo Gomes, elegante e apoiada por parte da imprensa, não consegue furar essa bolha popular. A de Cristiano Machado não empolga ninguém. O tempo, que tantas vezes correu a favor de Dutra, agora parece rir dele. Quando as urnas de 1950 são abertas, o veredito é claro. Getúlio Vargas está de volta à presidência pela força do voto. Eduardo Gomes sofre sua segunda derrota nacional, desta vez para o antigo ditador. E Eurico Gaspar Dutra se vê diante de uma cena impossível de imaginar anos antes. Preparar, em silêncio, a cerimônia em que passará a faixa presidencial ao homem que ajudou a depor em 1945, na véspera, circulam boatos de que o exército não deixará Vargas tomar posse, de que haverá novo golpe, de que Dutra, no último instante, impedirá a transição. Mas ele não move tanques, não convoca generais para uma quartelada. Mantém a palavra dada à história. O poder, agora, se alterna pelo voto.
Em 31 de janeiro de 1951, o grande relógio do catete marca a hora derradeira. Nos salões enfeitados, a elite observa, contida, uma cena carregada de simbolismo. O general rígido, que cuidou de alinhar o Brasil ao Ocidente, reprimiu greves, planejou estradas e quebrou cassinos, frente a frente com o político de fala mansa que um dia chefiou a ditadura, e agora volta nos ombros das massas. Dutra entrega a faixa, ouve aplausos formais, recua alguns passos, por fora, permanece impenetrável. Por dentro, o homem que venceu uma guerra, pilotou a transição e tentou domar uma economia em ebulição. Sabe que seu tempo de decisão terminou. Em poucos minutos, deixará de ser presidente e voltará a ser apenas general reformado, carregando a incômoda certeza de que os acertos e erros de seu governo ainda serão julgados por décadas, talvez séculos, enquanto ele próprio se afasta, em silêncio, para uma vida que, na aparência, será de retiro, mas na memória do país continuará cercada por estradas, fantasmas de cassinos apagados e o eco, distante das vozes de Eduardo Gomes e Getúlio Vargas, que seguirão disputando o sentido da história que ele ajudou a escrever. O que acontece com um homem que devolve o poder sem disparar um tiro e descobre que, a partir daí, pode ser esquecido como se nunca tivesse existido? Quando Eurico Gaspar Dutra desce a última escadaria do Palácio do Catete como presidente, a faixa já não lhe cruza o peito, os fotógrafos começam a se dispersar, e o ruído da multidão do lado de fora vira um zumbido distante. A cena é quase brutal na sua simplicidade. O carro já não é mais o carro do presidente. É apenas um automóvel oficial levando um Marechal reformado para casa. Dentro do veículo, enquanto os edifícios da Praia do Flamengo desfilam pela janela, um novo relógio começa a correr. Não mais o cronômetro, de 4 anos de mandato, mas a contagem regressiva implacável da memória pública. Quanto tempo até que o país que ele ajudou a tirar da ditadura o troque por outro herói, por outro vilão, por outro rosto nas manchetes? Nos dias seguintes, o silêncio pesa mais do que qualquer discurso. O catete, que durante anos foi uma máquina barulhenta de despachos, telefonemas e visitas, volta a ser apenas um prédio com cortinas pesadas e quadros sérios nas paredes. Funcionários comentam, quase em sussurros, como o ex-presidente saiu com poucos pertences. Alguns livros, pastas cuidadosamente etiquetadas, medalhas embrulhadas em panos brancos. Em seu novo endereço, um apartamento confortável, mas discreto, no Rio de Janeiro, o marechal monta o escritório doméstico como quem reorganiza um comando que perdeu a tropa. A mesa, antes coberta de papéis de Estado, agora tem um crucifixo, um retrato da família, exemplares encadernados da Constituição, de 1946 e relatórios do seu próprio governo, que ele passa a reler como se fossem o dossiê de uma batalha cujo desfecho ainda estivesse em aberto. A Constituição recém-promulgada transformara ex-presidentes em senadores vitalícios, e esse título, Senador Eurico Gaspar Dutra, é, em teoria, a ponte entre o poder que ele acaba de deixar e uma nova função como conselheiro da República. Na prática, o Senado o recebe com um misto de respeito e pressa. Há novas figuras em ascensão, novos discursos inflamados, uma nova agenda. Ele ocupa sua cadeira, ouve, toma notas com a mesma caligrafia rigorosa de sempre, mas fala pouco. Quando sobe à tribuna, a voz é sóbria, técnica, distante do tom teatral que conquistava aplausos fáceis. Para uma geração de jovens parlamentares, criados já no clima de eleições, o antigo presidente é visto quase como uma peça de museu, vivo. O general que trouxe a democracia, mas que também proibiu cassinos, caçou comunistas e alinhou o país a Washington. No outro lado da Praça dos Três Poderes, e simbolicamente, no outro lado da história, Eduardo Gomes também sente o peso da derrota acumulada. Derrotado em 1945 por Dutra e em 1950 por Vargas, o cavaleiro da esperança udenista transforma sua frustração em munição moral. Em entrevistas, memorandos, reuniões fechadas, reforça uma narrativa em que Dutra e Vargas, cada um à sua maneira, traíram a verdadeira vocação liberal do Brasil. A rivalidade entre os dois generais, que antes se disputavam voto a voto nas urnas, migra para um campo mais sutil. Quem será lembrado? Como o padrão de honra militar? Quem encarnará, aos olhos das novas gerações, o soldado que soube dizer não ao autoritarismo?
Enquanto Dutra insiste em mostrar números, obras, a via presidente Dutra ligando Rio e São Paulo, Eduardo aposta em algo mais intangível e poderoso: o mito do militar incorruptível que não se rende a compromissos. O retorno de Getúlio Vargas ao poder torna esse duelo ainda mais tenso. Em 1951, quando o velho caudilho reassume a presidência, a cidade se enche de discursos emotivos, operários nas ruas, faixas com frases de pai dos pobres. Para muitos, Dutra já pertence ao ontem. Em recepções oficiais, ele é tratado com cortesia, mas também com um certo constrangimento. É o homem que ajudou a derrubar Vargas em 1945. E agora, pela lógica institucional que defendeu, tem de conviver com a volta do mesmo personagem, desta vez legitimado pelo voto massivo. Nas sombras dos gabinetes, ministros e generais vão e voltam levando perguntas sobre greve, inflação, radicalização. Em mais de uma ocasião, emissários discretos batem à porta do apartamento de Dutra para ouvir sua opinião sobre a escalada de tensão entre o governo Vargas e a oposição. Ele responde em frases medidas, quase sempre repetindo a mesma advertência: a legalidade é a última trincheira. Mas a cada crise, essa trincheira parece mais estreita. Em agosto de 1954, o país inteiro passa a viver em ritmo de contagem regressiva. O atentado da Rua Toneleiro, a crise política, a pressão dos militares, a voz estridente de Carlos Lacerda nas rádios, tudo empurra o governo Vargas para o abismo. Nos quartéis, oficiais intermediários falam abertamente em salvar a nação pela força. Nos corredores do poder, nomes de generais, veteranos circulam como possíveis fiadores de um golpe limpo. Dutra, o homem que entregou pacificamente a faixa em 1951, sabe que, se aceitar emprestar seu prestígio a uma ruptura, apagará com um gesto o símbolo que construiu. Se recusar, pode ser visto pelos seus como alguém que protege o antigo chefe em nome de uma velha lealdade. É o tipo de encruzilhada que não aparece nos livros de estratégia militar. Naquele 24 de agosto, enquanto reuniões se multiplicam e boatos surgem a cada minuto, parece haver um prazo invisível. Ou os tanques saem às ruas, ou algo irreparável acontecerá no Palácio do Catete. O estouro não vem dos motores de blindados, mas de um revólver disparado atrás de uma porta fechada. A notícia do suicídio de Getúlio Vargas corre pelo país como um choque elétrico. Rádios interrompem programas, fábricas param, multidões choram nas calçadas. No meio da comoção, o nome de Eurico Dutra quase não é citado. Ele assiste, como milhões de brasileiros, à transformação instantânea de seu antigo chefe em mártir. A carta-testamento, lida aos prantos pelos locutores, acusa forças ocultas e interesses internacionais. E mesmo que não mencione diretamente o Marechal, atinge em cheio tudo o que ele representou: o alinhamento com os Estados Unidos, o combate ao comunismo, a defesa da ordem contra o radicalismo. A rivalidade silenciosa entre Vargas e Dutra tem um desfecho perverso. Um se mata e vira mito. O outro, que manteve a legalidade, corre o risco de ser empurrado para o papel de cúmplice invisível de uma tragédia. Os anos JK trazem outro tipo de humilhação discreta. O Brasil entra na euforia do 50 anos em 5, os jornais estampam fotos de Brasília surgindo no meio do cerrado. Os anúncios de automóveis prometem um futuro de estradas e liberdade. Ironicamente, sobre a malha rodoviária que começara a ser lançada no governo Dutra. Ao ver o país aplaudindo a modernidade de Juscelino Kubitschek, o Marechal percebe que parte do que fez está sendo reempacotado com outra marca, outro rosto, outro estilo. Brasília, que desloca o eixo do poder para o Planalto Central, também desloca simbolicamente os antigos personagens do Rio para o álbum da história. Dutra continua senador vitalício. Continua sendo convidado para cerimônias militares. Continua a receber jovens oficiais em busca de conselhos. Mas, pouco a pouco, a figura do velho general de expressão dura passa a ser associada, sobretudo, ao passado. O Brasil que ainda tinha cassinos, bondes de madeira e telegramas batendo em máquinas de telex. No plano íntimo, sua vida se torna cada vez mais regimentada por rotinas rígidas. Acorda cedo, assiste à missa, lê jornais com uma minúcia quase obsessiva. Circula anotações nas margens das notícias sobre política e economia. Em certas manhãs, pega o carro e percorre, em silêncio, trechos da rodovia que leva seu nome. Da janela, vê caminhões abarrotados de mercadorias,
ônibus lotados de trabalhadores, carros de passeio atravessando a Via Dutra como se fosse uma extensão inevitável da paisagem. Às vezes, ninguém o reconhece no posto de gasolina onde toma um café. Outras vezes, um frentista mais velho estreita os olhos e pergunta, meio hesitante: "O senhor não é o presidente Dutra?" Ele corrige com uma leve inclinação de cabeça: "Fui. Hoje sou apenas o marechal." A frase soa modesta, mas traz uma carga de melancolia. O homem que desenhou no mapa aquele traço de asfalto agora é um passageiro, anônimo sobre a própria obra. A turbulência política volta com força no início dos anos 1960. Renúncia de Jânio Quadros, posse conturbada de João Goulart, comício da Central do Brasil, reformas de base, marchas da família com Deus pela liberdade. O clima resgata antigos fantasmas: comunismo, subversão, perigo trabalhista. Velhos generais são procurados como oráculos. O telefone da casa de Dutra volta a tocar com urgência. São oficiais mais jovens, políticos conservadores, empresários assustados. Querem saber se chegou a hora de uma intervenção salvadora. Ao mesmo tempo, Eduardo Gomes, já idoso, reaparece em declarações e manifestos defendendo que as Forças Armadas atuem para restabelecer a ordem. Os dois antigos rivais, que se enfrentaram em campanhas eleitorais, agora se encontram paradoxalmente do mesmo lado de uma barricada, invisível. A dos que enxergam em João Goulart a ameaça de uma guinada que o país não suportaria. Quando o golpe de 31 de março de 1964 se concretiza, com tropas marchando, rádios anunciando Revolução Redentora e Jango deixando o país, a cena parece, à primeira vista, confirmar tudo o que Dutra passou a vida dizendo: que as Forças Armadas são o fiador último da ordem. Ele apoia o movimento. Vê no Marechal Castelo Branco um homem capaz de reorganizar a casa e devolver, em algum momento, o poder aos civis confiáveis. Mas o relógio da história se move mais rápido do que a prudência de um velho marechal. Em poucos anos, o regime que se instala deixa claro que não pretende ser apenas um parêntese passageiro. Atos institucionais suspendem direitos, caçam mandatos, fecham partidos, silenciam vozes muito mais intensamente do que no seu próprio governo. Quando o AI-5 é decretado, em 1968, jogando o país numa noite autoritária profunda, o contraste se torna brutal. O general que um dia reabriu o Congresso e promoveu uma Constituição democrática. Agora vê, pela tela da televisão, jovens oficiais derrubarem, com uma assinatura, todas as pontes de retorno ao jogo político que ele tentou organizar. É difícil saber com precisão o que se passa na cabeça de Dutra diante desse novo ciclo. Em público, mantém a linha. Fala em disciplina, hierarquia, necessidade de firmeza. Em privado, relatos esparsos dão conta de um homem que, já fragilizado pela idade, observa com um misto de orgulho e incômodo o caminho tomado pelos mais novos. O exército para o qual dedicou cada minuto de sua vida profissional, agora é comandado por generais formados sob outra lógica, mais ideológica, mais impaciente. A própria rivalidade com Eduardo Gomes perde sentido. Ambos se tornam símbolos evocados de vez em quando em cerimônias e textos laudatórios, mas sem poder real de orientar os rumos do regime que ajudaram a legitimar. Na prática, foram ultrapassados por uma geração que aprendeu com eles a linguagem da segurança nacional, mas que não se sente obrigada a obedecer aos seus freios, enquanto o milagre econômico infla estatísticas de crescimento e as cidades se enchem de prédios novos, viadutos e televisores em cores. O corpo do velho marechal começa a falhar. Problemas de circulação, cansaço crônico, internações discretas em hospitais militares. Aquele homem que atravessou as trincheiras da Primeira Guerra, suportou marchas sob sol escaldante, fez da austeridade física quase uma religião. Agora precisa de ajuda para se levantar da cadeira. Em casa, a família recolhe, em caixas, documentos e lembranças. Fotografias, uniformes, condecorações estrangeiras. Um neto curioso abre uma pasta e encontra um telegrama de Harry Truman. Outro descobre recortes de jornais que celebravam a inauguração da Via Dutra. Outro ainda depara com discursos anotados à mão contra o comunismo. Cada pedaço de papel é uma prova material de um tempo em que o nome Eurico Gaspar Dutra ocupava manchetes diárias. Em 11 de junho de 1974, o relógio que vinha marcando cadenciadamente a sua retirada definitiva da cena pública para
O anúncio de sua morte, por complicações cardíacas, aparece nos telejornais entre uma reportagem sobre inflação e outra sobre a sucessão do General Médici por Ernesto Geisel. Não há comoção nacional comparável à de 1954. Não há multidões acendendo velas nas calçadas. Mas há um componente silencioso e poderoso no velório realizado com honras de chefe de Estado. A reunião, sob o mesmo teto, de gerações, de militares e políticos que, de alguma forma, foram moldados por ele. Oficiais jovens, que só conhecem seu governo pelos livros, batem continência diante do caixão coberto pela bandeira do Brasil. Antigos ministros, de cabelos brancos e passos lentos, murmuram lembranças. E, em meio a esse cenário, uma figura chama a atenção de quem sabe olhar. Um senhor muito idoso, farda impecável, postura ainda rígida. Apesar dos anos, olhos úmidos, Eduardo Gomes. Não há discursos públicos inflamados entre os dois. Não há reconciliação teatral. O que existe ali é algo mais denso. A consciência de que a rivalidade que os moveu por décadas agora perde qualquer sentido diante da madeira fria do caixão. Naquele momento, o confronto já não é entre um general e outro, mas entre cada um deles, e o julgamento impiedoso da história. Quem será lembrado como o guardião da legalidade? Quem será visto como o aliado de regimes duros demais? Quem terá seu nome associado à modernização, às estradas, à industrialização, e quem será condenado ao rodapé de página? Eduardo Gomes leva a mão à viseira do cap num último gesto de continência. É um adeus a um adversário, mas também a uma versão de Brasil que os dois acreditaram estar construindo, e que há muito tomara rumos próprios. Quando o corpo de Eurico Gaspar Dutra desce à terra, ao som do hino nacional e dos disparos de salva fúnebre, parece-se encerrar uma época em que generais se revezavam como personagens centrais do drama político brasileiro. Mas o legado do Marechal continua circulando, invisível, por baixo dos pneus de caminhões na rodovia que leva seu nome, ecoando em decisões econômicas que repetem, com outros protagonistas, o dilema entre abrir e fechar, consumir e poupar, importar e fabricar. Seu governo é revisitado por historiadores, ora como exemplo de transição controlada e de respeito à alternância de poder, ora como gênese de um anticomunismo que, levado ao extremo, justificaria golpes, aí 5, prisões. É lembrado como o presidente que proibiu cassinos em nome da moral e quebrou o PCB em nome da ordem. Como o general que poderia ter se agarrado ao cargo e, em vez disso, preferiu entregar a faixa, mesmo a um adversário. No fim das contas, o velho marechal que temia ser esquecido não desaparece. Não é um mito como Vargas, não é um símbolo romântico como Eduardo Gomes, não é um líder carismático como Juscelino. É outra coisa. Uma espécie de eixo silencioso em torno do qual giram contradições centrais da história brasileira do século XX. Ordem e liberdade, quartel e urna, progresso e conservadorismo. Sua vida depois do poder não foi uma aposentadoria tranquila, mas uma longa batalha, travada em silêncio, contra a erosão da memória e o peso dos próprios atos, uma batalha que continua, de certa forma, cada vez que alguém cruza a Via Dutra sem saber que está passando, literalmente, sobre o traço mais concreto deixado por aquele homem que um dia decidiu que o Brasil podia voltar a votar, e que, por isso mesmo, aceitou ser substituído, julgado, criticado, esquecido, para que o relógio da democracia não parasse junto com o próprio coração.